Vou agora falar de poliedros. No seguimento do vídeo dos polígonos, nós poderemos agora fazer alguma comparação destes dois conceitos. Reparem, polígonos eram figuras planas delimitadas por segmentos de reta. Poliedros serão sólidos limitados por superfícies planas. Reparem que poderemos fazer aqui uma comparação aumentando apenas a dimensão. Nós, para falar de polígonos, estamos a falar num plano, não é? E estamos a falar de uma figura delimitada por segmentos de reta. Ao falar de poliedros, estamos a falar de sólidos, portanto estamos em 3 dimensões. E esses sólidos terão é que ser delimitados por figuras planas, superfícies planas, ok? Bom, vamos então ver aqui também que os poliedros podem ser regulares ou não regulares. Reparem que isto também acontecia nos polígonos. Os polígonos dividiam-se em regulares e não regulares. Poderão ver no vídeo próprio dos polígonos as diferenças. Neste caso, os poliedros regulares são aqueles cujas faces sejam polígonos regulares. Ou os não regulares, portanto, é os que não verificam esta característica, ok? Eu vou agora apresentar aqui 5 exemplos de poliedros, portanto de polígonos regulares convexos, e vou ao mesmo tempo lançar uma questão. Eles têm um nome próprio, digamos, são bastante conhecidos, estes sólidos que eu vou aqui apresentar, são os 5 sólidos platónicos. E a questão que eu aproveito para lançar, portanto que terá a resposta também em vídeo próprio, é esta, é uma questão interessante que merece alguma investigação. Por que razão existem apenas 5 poliedros regulares convexos? Eu vou apresentar agora aqui os 5 e volto a dizer, a resposta a esta pergunta será dada então em vídeo próprio, ok? Com o nome, talvez, de sólidos platónicos, ok? Sim, os 5 sólidos platónicos. São eles então o tetraedro. Depois nesse vídeo próprio onde iremos falar desta questão, já também falaremos melhor de cada um destes sólidos. Agora vou só apresentá-los. É o tetraedro, o cubo ou hexaedro, temos também o octaedro, o dodecaedro e, por fim, o icosaedro. Portanto, estes são então os 5 sólidos platónicos, são os 5 poliedros regulares convexos, são os únicos 5 poliedros regulares convexos. A questão é, porque é que só existem estes 5, ok? Bom, eu poderei dar alguma dica para a investigação. Concentrem-se, foquem-se nos vértices e no ângulo. Portanto, nós sabemos que se são regulares, todas as faces destas figuras são polígonos regulares, os ângulos são todos iguais, não é? Então, o foco deve estar em cada vértice de cada figura, ver o que é que obrigatoriamente terá de acontecer para nós, na realidade, termos um sólido, ok? Tem a ver com isso a justificação, então, a esta pergunta. Bom, vou agora falar também de poliedros convexos ou côncavos. Também poderão, tal como nos polígonos, poderá haver aqui esta diferenciação e o conceito é o mesmo. Reparem, eu vou dar aqui um exemplo de poliedro côncavo, vou dar o exemplo do dodecaedro estrelado. O conceito é o mesmo que tínhamos até aqui. Reparem, se eu considerar 2 pontos do meu poliedro e se unir esses 2 pontos, o segmento que une esses 2 pontos não está contido no poliedro, como é aqui o caso. Reparem, o segmento formado pelos 2 pontos passa fora do poliedro, ok? Não está contido nele. Portanto, se for possível encontrar esta situação no poliedro, então ele é um poliedro côncavo e não convexo, ok? E isto, reparem, é parecido então com o que se passava portanto, com o que se passava nos polígonos, ok? Posso dar aqui um outro exemplo para ficar mais claro. Reparem que o segmento que une estes 2 também terá que passar por fora da figura. Não está contido no poliedro, ok? E não estando contido, o segmento que une os 2 pontos já será côncavo, ok? Vou ainda dar aqui mais um exemplo. Estes 2 pontos, por exemplo, se unirmos, o segmento de reta que une os 2 pontos não está contido então no poliedro.
Bom, os poliedros convexos são então aqueles onde esta característica não pode acontecer. Não conseguimos arranjar dois pontos do poliedro que, unidos por um segmento de reta, façam com que o segmento de reta não esteja contido no poliedro. Estará sempre contido no caso dos poliedros convexos, ok? Vou agora apresentar aqui uma lei bastante importante, é a lei de Euler, que se aplica então somente a poliedros convexos, mas que também se verifica para alguns poliedros côncavos, ok? Portanto, o que poderemos dizer acerca aqui da lei de Euler é que ela é verdadeira para todos os poliedros convexos, se bem que também é verdade para alguns que não são convexos, ok? Mas não todos. Por exemplo, não é verdadeira, esta forma não é verdadeira aqui para o dodecaedro estrelado. E o que é que diz a lei de Euler? Diz o seguinte: num poliedro convexo, a soma do número de faces com o número de vértices excede em 2 unidades o número de arestas. Em termos de forma, pode ser escrito assim, também poderia ser escrito de outra maneira, não é? De outra forma, isto já é uma simplificação algébrica, eu poderia escrever desta forma: F mais V menos A igual a 2, não é? Portanto, a relação é esta. Okay? O somatório do número de faces com o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2 unidades. Bom, ficamos então por aqui relativamente aos poliedros, foi apenas uma apresentação rápida. Então, até uma próxima!